Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre os gêneros textuais. Mikhail Bakhtin, por exemplo, ele estudou os gêneros textuais a partir das situações de comunicação em que eles estavam inseridos. Então, por exemplo, um texto jornalístico está inserido numa situação de comunicação bem definida, que é de passar informação. E aí são muitos os gêneros textuais. Você tem o publicitário, você tem o acadêmico, você tem o literário. E aí nessa aula nós vamos falar especificamente da diferença entre o texto literário e o texto não literário. Qual que é essa diferença? A diferença é que o texto literário, ele é arte, ele é construído a partir da criatividade do autor desse texto, né? E então você pode criar modelos diferentes de produção de texto. Então, um texto muito conhecido, por exemplo, o Saramago, ele é conhecido pela forma diferente de contar as suas narrativas. Então, para começar, o Saramago não usa ponto, né? Ele usa vírgula, mas não usa ponto, o ponto final. Então, como é que você percebe quando um período termina e começa outro? Porque o outro começa com letra maiúscula. E aí ele criou. Ele está errado? Não. Na literatura pode. Né? E aí existem textos muito mais criativos ainda, que são os poemas. No poema, você constrói o texto em versos, esses versos organizam-se em estrofes, as estrofes dão a continuidade do texto, né? Do poema. E aí, só para retomar, poema e poesia podem ser usados como sinônimos sem problema nenhum. Então, muitas vezes a gente fala, eu vou ler uma poesia. Não tem problema, mas na verdade o termo técnico é poema, que é um texto construído em versos e estrofes, ok? Então na hora de construir o escritor quebra a linha onde ele quiser. Agora, o onde ele quiser acaba impondo um ritmo na leitura, né? Então uma cadência na leitura. Então tem os versos legais do Alceu Valença, que ele fala, o meu verso da pulicambalhota quando te vê, porque você é meu único e definitivo poema. E aí ele quebra exatamente na cadência da leitura, né? Então ele fala, o meu verso da pulicambalhota e quebra, quando te vê, porque você... E ele vai quebrando. E aí na hora em que ele quebra e que você vai ler, você acaba impondo um ritmo na leitura, tá? Outra coisa interessante tem a ver com a pontuação. Alguns colocam um ponto final em cada linha, e se você observar, ali não tem uma frase com sujeito predicado, né? Então, o predicado está na outra linha, mas mesmo assim ele colocou o ponto ali. Ele não está errado, porque o poema permite que se faça isso, né? E aí você pode ir lendo os poemas em voz alta, e na hora da leitura é que você dá essa cadência, ok? Mas a gente precisa lembrar também que existem os poemas feitos para serem lidos e os poemas feitos para serem vistos. Os poemas concretos, por exemplo. Eu sugiro a leitura dos poemas, por exemplo, do Arnaldo Antunes. Você consegue encontrar fácil na internet. E aí são poemas extremamente visuais, em que você olha e vê o formato. Agora, tudo que ele coloca ali, você consegue atribuir um sentido. Então, nada é aleatório, nada é colocado por acaso, né? Então, você consegue atribuir sentido nesses poemas visuais. Agora, outros não, são poemas extremamente fixos, determinados, com uma estrutura completamente determinada antes da produção. Quem for escrever um soneto vai ter que escrever obrigatoriamente um poema com 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes vão ter 4 versos cada uma. Cada verso tem que ter um número determinado de sílabas poéticas. E aí são estruturas mais fixas, mas isso não significa que o poeta não vai ser criativo naquele texto, né? Um outro tipo de texto que eu havia falado anteriormente é o texto não literário. Esse texto não literário, ele segue um padrão de texto. Então, já o texto não literário, ele é um texto muito mais ligado a formas fixas. Então, por exemplo, uma notícia segue o padrão da notícia, uma reportagem segue o padrão da reportagem, uma resenha, um resumo, e aí os textos focados nas situações mais práticas, mais do cotidiano, eles não têm muito uma liberdade criadora, né? Uma licença poética. Então, a gramática deve ser seguida, o padrão culto da língua portuguesa deve ser seguido. Por quê? Porque você está preso àquela modalidade, tá certo? Então, até a próxima e bom estudo!